Hattori Hanzo é uma verdadeira lenda do Japão feudal, conhecido por sua habilidade excepcional tanto como samurai quanto como ninja. Ele é reverenciado como um estrategista formidável, mestre das artes ninjas e fiel servidor do shogun Tokugawa Ieyasu. Em um momento crucial da história do Japão, ele atuou como guardião e estrategista, liderando centenas de shinobis de Iga em missões que consolidaram o poder dos Tokugawa. Essa lealdade e suas notórias habilidades com a lança e na arte da espionagem fizeram de Hanzo um ícone, uma personificação do ideal samurai que alia habilidade marcial, astúcia e compromisso. A província de Iga, localizada em uma região montanhosa e isolada do Japão, era o coração das artes shinobi e do treinamento ninja. Com florestas densas e uma topografia acidentada, Iga oferecia o cenário perfeito para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de espionagem, guerrilha e infiltração que caracterizavam o ninjutsu. Essa área era uma espécie de bastião para famílias e clãs dedicados às artes furtivas, onde as habilidades e os segredos da profissão de shinobi eram transmitidos de geração em geração em um círculo fechado de mestres e aprendizes. Diferente de outras regiões sob o domínio de senhores feudais, Iga era governada por uma estrutura de clãs locais que mantinham relativa autonomia. Essa independência permitia que a comunidade shinobi de Iga desenvolvesse suas práticas sem interferências externas, protegendo suas técnicas e filosofia das influências políticas da época. Foi nesta região que Hattori Hanzo nasceu, e sua infância foi marcada pelo rigor e pela disciplina, elementos essenciais na formação de um futuro guerreiro e mestre das artes ninjas. Nascido em uma linhagem nobre que mesclava as tradições dos samurais com as habilidades furtivas dos ninjas, Hanzo cresceu imerso em um ambiente de treinamento intenso e vigilante. Desde cedo, seu pai, Hattori Yasunaga, não poupou esforços para preparar o filho para os desafios de um mundo feudal marcado por conflitos constantes e alianças frágeis. Aos 8 anos, Hanzo já estava familiarizado com as artes marciais e as táticas de guerrilha. Seu treinamento incluía não apenas o manejo de espadas e lanças, mas também técnicas secretas de espionagem, infiltração e sabotagem, que faziam parte do ninjutsu ensinado nas montanhas de Iga. Movendo-se com destreza nas sombras, ele aprendeu a escalar montanhas e castelos silenciosamente, a atravessar rios sem deixar rastros e a usar o ambiente a seu favor, se misturando com a natureza ao ponto de se tornar praticamente invisível. Sob a supervisão de mestres ninjas e guerreiros experientes, Hanzo mergulhou nos aspectos mais profundos do ninjutsu, a arte que unia combate, disfarce, infiltração e estratégias que aproveitavam a natureza ao redor. O treinamento era inclemente. Hanzo passou dias inteiros escalando rochedos e explorando cavernas, aprimorando sua capacidade de mover-se de forma silenciosa e invisível, fundindo-se com as sombras. Ele aprendeu a usar cada elemento do ambiente ao seu favor, desde o barulho do vento até o jogo de luz e sombra. Cada noite, ele treinava para andar nas florestas e vilarejos sem ser notado, desenvolvendo um controle absoluto sobre cada movimento, até o ponto em que podia se deslocar por uma sala cheia de pessoas sem que ninguém percebesse sua presença. No combate, Hanzo recebeu treinamento intenso em várias armas, da lança à espada e à kunai. Ele aprendeu a usar armas ocultas, lançando projéteis com precisão e usando técnicas de combate corpo a corpo que priorizavam a velocidade e a letalidade. Contudo, o maior desafio estava no desenvolvimento de sua mente, pois o ninjutsu exigia muito mais do que força física. Ele requeria uma mente afiada, capaz de antecipar os movimentos do adversário e de tomar decisões instantâneas em situações de extremo perigo. Hanzo foi treinado para manter a calma diante da morte, cultivando uma mentalidade de aço que o tornaria temido até pelos guerreiros mais experientes. Além do combate, o treinamento de Hanzo incluía o domínio das técnicas de disfarce e camuflagem. Ele aprendeu a se passar por um aldeão comum, um monge viajante, até mesmo um comerciante, adaptando sua postura, tom de voz e até seu sotaque de acordo com o papel que desempenhava. Hanzo dominou a arte do Rensojutsu, a técnica de transformação,
que o tornava capaz de assumir múltiplas identidades conforme as necessidades de suas missões. Em Iga, ele também aprendeu o uso de ervas e venenos, assim como táticas de sobrevivência que lhe permitiam operar por dias em territórios hostis sem precisar de suprimentos externos. O ápice de seu treinamento em Iga foi o aprendizado de estratégias de infiltração em castelos e fortalezas. Ele e outros aprendizes eram desafiados a penetrar as muralhas de aldeias ou templos fortificados sem serem detectados, uma tarefa que envolvia técnicas precisas de escalada e espreita. Muitas vezes, Hanzo teve de esperar horas a fio em uma posição estática, esperando o momento exato para avançar, desenvolvendo uma paciência que testava os limites da resistência humana. Hattori Hanzo cresceu sob a forte influência de seu pai, Hattori Yasunaga, um samurai de alta posição e líder respeitado da região de Iga. Yasunaga era um guerreiro que, além de dominar a arte da espada e das táticas militares, possuía uma compreensão profunda das técnicas furtivas e de espionagem ninjas, habilidades que ele próprio havia herdado de gerações passadas dos Hattori. Como uma figura de autoridade e inspiração, Yasunaga era muito mais que um pai. Ele era um mestre rigoroso e silencioso, cujas palavras raramente eram ditas em vão. Para Hanzo, ele representava o modelo ideal de um guerreiro que unia coragem, habilidade e uma lealdade inflexível. Desde cedo, Yasunaga plantou em Hanzo os valores que norteavam a vida de um verdadeiro samurai e shinobi: lealdade e disciplina. Ele ensinou ao filho que o sucesso nas artes marciais não vinha apenas da força física, mas do controle sobre o próprio espírito e da habilidade de transformar a mente em uma arma tão afiada quanto uma lâmina. As lições de Yasunaga iam além do combate físico. Ele instruiu Hanzo a observar o mundo ao seu redor, a antecipar os movimentos do inimigo e a cultivar uma presença imperturbável, como a água tranquila de um rio que se adapta ao leito e reflete seu entorno sem perder sua essência. Yasunaga também preparava Hanzo para os aspectos mais sombrios do serviço ninja, onde a moralidade às vezes era sacrificada pela sobrevivência e pelo dever. Ele ensinava que, para proteger aqueles a quem se jurava lealdade, um guerreiro precisava estar disposto a adotar qualquer papel, mesmo que isso significasse adentrar no lado mais escuro de sua alma e retornar com a vitória em suas mãos. Assim, Hanzo aprendeu com seu pai que a arte da guerra não era apenas sobre vitória, mas sobre resiliência, paciência e a habilidade de enxergar além das aparências. Os ensinamentos de Yasunaga foram as sementes que plantaram em Hanzo um forte senso de propósito. Ele cresceu determinado a honrar seu pai e o nome Hattori, carregando consigo o orgulho de ser herdeiro de uma linhagem de guerreiros hábeis e leais. Sob a tutela de Yasunaga, Hanzo não apenas se moldou como guerreiro, mas como um símbolo daquilo que os Hattori representavam. Guerreiros das sombras que serviam com honra, sabedoria e a determinação de cumprir seu dever até o fim, custe o que custar. Seu primeiro contato com a guerra veio por meio de pequenas missões de reconhecimento ao lado de guerreiros experientes, onde ele observava e aplicava cada ensinamento sobre paciência, observação e furtividade. Esses primeiros contatos o ensinaram a importância de ler os movimentos do inimigo, de prever seus passos e de agir no momento exato, uma lição que ele levaria para toda a vida. Com o tempo, Hanzo passou a ser visto como uma promessa, um jovem cuja habilidade e presença o diferenciavam e que em breve se tornaria uma lenda. Neste período de sua vida, longe de ser uma infância comum, forjou o que mais tarde seria conhecido como Oni Hanzo, o guerreiro fantasmagórico e destemido. Conforme Hattori Hanzo amadurecia, ele demonstrava uma habilidade incomum nas artes shinobi, uma perspicácia natural para a liderança e habilidades políticas, atributos que o tornaram valioso aos olhos de Tokugawa Ieyasu, um senhor regional em busca de consolidar seu poder em meio ao caos do período Sengoku. A ligação entre Hanzo e os Tokugawa começou de maneira modesta, com Hanzo atuando como uma figura secundária, responsável por missões de espionagem, sabotagem e reconhecimento. No entanto, suas primeiras missões foram executadas com tamanha eficácia que Tokugawa Ieyasu logo reconheceu o potencial de Hanzo
como um estrategista e comandante. Ao perceber que Hanzo possuía habilidades que iam além do mero combate, Ieyasu passou a confiar-lhe responsabilidades cada vez maiores, utilizando-o não apenas como executor de missões, mas como conselheiro em estratégias de guerra e segurança. Enquanto a maioria dos guerreiros da época eram especializados em combate direto, Hanzo compreendia o valor da furtividade, da paciência e do cálculo preciso, características que complementavam perfeitamente a visão de Ieyasu, que era uma verdadeira raposa política e militar. Esse entendimento mútuo e respeito crescente entre senhor e vassalo consolidaram a posição de Hanzo como uma peça indispensável na proteção e ascensão dos Tokugawa. A Batalha de Mikatagahara, ocorrida em 1572, foi um dos confrontos mais desafiadores enfrentados por Tokugawa Ieyasu e seus aliados, que enfrentaram as forças do lendário senhor da guerra Takeda Shingen, um dos daimyos mais temidos e estrategistas do período Sengoku. Nessa batalha, Hattori Hanzo desempenhou um papel fundamental, liderando uma unidade de elite e empregando táticas inovadoras que ajudaram a minimizar as baixas e garantir a retirada segura de Ieyasu, mesmo em meio a uma derrota. As forças de Takeda Shingen superavam as de Tokugawa em número e estavam organizadas em uma formação conhecida como escalas de peixe, projetada para suportar e absorver ataques, desviando-os para os flancos. Shingen era famoso por suas tropas de cavalaria e sua habilidade em desorientar o inimigo com ataques rápidos e mortais. Ao perceber a ameaça iminente, Tokugawa Ieyasu sabia que precisaria utilizar cada um de seus guerreiros e estrategistas ao máximo. E Hanzo, com seu treinamento em táticas furtivas e adaptativas, foi colocado no comando de uma unidade destinada a ações de guerrilha e operações rápidas. Hanzo organizou sua unidade de elite para atuar como uma força de reconhecimento e contenção, utilizando o terreno montanhoso e as florestas ao redor de Mikatagahara para organizar emboscadas e retardar o avanço das forças de Takeda. Com uma mistura de ninjas de Iga e samurais leais, Hanzo dividiu suas tropas em pequenos grupos, escondidos nas encostas e entre as árvores. Quando a cavalaria de Takeda avançava, esses grupos atacavam de surpresa, lançando projéteis e criando distrações que atrasavam o progresso do inimigo e minavam a moral das tropas de Shingen. Uma das táticas inovadoras que Hanzo empregou foi o uso de armadilhas improvisadas, como buracos escondidos e barricadas naturais feitas de galhos e pedras, que dificultavam a passagem da cavalaria e fragmentavam as linhas de Shingen. A habilidade de Hanzo em aplicar essas estratégias de guerrilha, combinada com o uso do terreno ao seu favor, fez com que os samurais de Tokugawa pudessem reagrupar e preparar uma defesa mais organizada. No entanto, a batalha se intensificou rapidamente e as tropas de Takeda, movendo-se com agilidade e precisão, começaram a pressionar as forças de Tokugawa. Ieyasu, diante de uma situação crítica, decidiu bater em retirada para salvar o que restava de seu exército. Mais uma vez, Hanzo demonstrou sua capacidade de liderança e planejamento, assumindo o comando de sua unidade para garantir que a retirada fosse realizada de forma segura e ordenada. Ele instruiu seus homens a recuarem de maneira controlada, cobrindo a retirada de Tokugawa e dos principais comandantes. Através da movimentação constante, Hanzo criou a ilusão de que havia mais tropas do que realmente existiam, confundindo o inimigo e garantindo que Ieyasu pudesse recuar em relativa segurança. Durante essa retirada, Hanzo também empregou uma tática psicológica ao mandar bater tambores de guerra e acender fogueiras ao redor do acampamento de Tokugawa, dando a impressão de que as tropas estavam prontas para uma contraofensiva. Essa estratégia, conhecida como Fortaleza Vazia, intimidou as tropas de Takeda, que hesitaram em avançar temendo uma armadilha. Embora a batalha de Mikatagahara tenha terminado em derrota para Tokugawa Ieyasu, o papel desempenhado por Hattori Hanzo foi crucial para salvar a vida de Ieyasu e preservar o núcleo de suas forças. Na bravura e o raciocínio rápido de Hanzo na linha de frente transformaram uma derrota potencialmente catastrófica em uma retirada estratégica que permitiu a Tokugawa se reorganizar e fortalecer suas defesas para batalhas futuras.
A atuação de Hanzo nessa batalha cimentou sua reputação como um comandante astuto e corajoso, cujas táticas inovadoras, combinadas com seu profundo conhecimento da arte shinobi, lhe permitiram enfrentar forças superiores e proteger seu senhor em meio à adversidade. Ao sobreviver a essa batalha e retornar a seu território, Ieyasu carregava consigo a certeza de que, com guerreiros como Hattori Hanzo ao seu lado, ele poderia superar até mesmo os inimigos mais formidáveis. A verdadeira prova de lealdade de Hanzo e da confiança que Tokugawa depositava nele ocorreu em um dos momentos mais dramáticos do período Sengoku, a traição de Akechi Mitsuhide contra Oda Nobunaga, o poderoso aliado de Ieyasu. Em 1582, enquanto estava hospedado nas proximidades de Osaka, Tokugawa Ieyasu recebeu a notícia do assassinato de Nobunaga por Mitsuhide, uma traição que desencadeou um momento de caos e incerteza. Sabendo que as forças de Mitsuhide estariam à sua procura, Ieyasu precisava de uma rota segura para escapar. Tokugawa Ieyasu se encontrava isolado e vulnerável em território hostil. Ao perceber a gravidade da situação, Tokugawa Ieyasu decidiu retornar ao seu território de Mikawa para organizar suas forças e se proteger contra uma possível perseguição. No entanto, o caminho até Mikawa era longo e perigoso, atravessando montanhas, florestas e estradas vigiadas pelas forças de Mitsuhide. Foi então que Hattori Hanzo entrou em ação com um plano ousado, que guiaria Ieyasu pela província de Iga, onde Hanzo mantinha fortes laços com os guerreiros shinobi locais. Para garantir a segurança de Ieyasu, Hanzo mobilizou toda a sua rede de contatos e aliados em Iga, enviando mensagens secretas e sinais que convocaram ninjas e samurais locais a se unirem à causa. Ele sabia que, para escapar, precisariam usar rotas desconhecidas e trilhas perigosas, longe das patrulhas de Mitsuhide. Com Hanzo liderando o caminho, Ieyasu e seu pequeno grupo de seguidores partiram para o território de Iga, onde contariam com a proteção de homens experientes em infiltração, espionagem e combate furtivo. Quando Ieyasu e seu grupo alcançaram o passo de Otogi, foram recebidos por uma escolta de aproximadamente 300 ninjas de Iga, todos leais a Hanzo e dispostos a fazer qualquer sacrifício para garantir a segurança de Tokugawa. Durante a travessia, Hanzo e seus guerreiros usaram o terreno montanhoso e as florestas densas para camuflar seus movimentos e evitar qualquer encontro direto com inimigos. Eles montaram emboscadas e barreiras falsas, confundindo possíveis perseguidores e eliminando qualquer espião que pudesse rastrear o grupo. Cada movimento era calculado para manter Ieyasu em segurança e fora do alcance das forças de Mitsuhide. Hanzo coordenava ataques furtivos com os ninjas de Iga, que se lançavam em ataque surpresa contra grupos de bandidos ou patrulhas inimigas que ousavam se aproximar. A habilidade de Hanzo em organizar esses ataques rápidos e letais garantiu que Ieyasu nunca fosse exposto a uma situação de perigo direto. Após dias de tensão e vigilância constante, o grupo finalmente cruzou o território de Iga e alcançou a segurança dos domínios de Mikawa. Tokugawa Ieyasu havia escapado ileso graças à liderança implacável e engenhosa de Hattori Hanzo. Esse feito heróico cimentou a reputação de Hanzo como um mestre da arte shinobi e como um leal protetor, e marcou um ponto de virada na relação entre ele e Ieyasu. A partir desse momento, Hanzo passou a ser visto não apenas como um comandante ninja, mas como o guardião pessoal de Ieyasu e uma figura de confiança absoluta. Em retribuição pela coragem demonstrada e serviços prestados, Tokugawa Ieyasu garantiu a Hanzo uma posição de destaque em seu exército, confiando-lhe o comando de uma unidade de elite formada por 200 ninjas de Iga. Sob a liderança de Hanzo, essa unidade, os Hanzomon, tornou-se a guarda pessoal de Tokugawa e a força de operações especiais do shogunato, incumbida de proteger Ieyasu e seus sucessores. Essa posição privilegiada marcou o auge da ascensão de Hanzo e simbolizou sua integração completa na estrutura de poder dos Tokugawa. Sua influência e reputação se espalharam, e o nome Hattori Hanzo passou a ser sinônimo de devoção, estratégia e coragem inabalável. Conforme a fama de Hattori Hanzo crescia, sua figura transcendeu o papel de um mero comandante shinobi e passou a assumir um status lendário.
Suas habilidades extraordinárias em combate, sua lealdade inabalável a Tokugawa Ieyasu e suas táticas inovadoras e imprevisíveis começaram a ser contadas por aqueles que testemunharam suas façanhas. No imaginário coletivo, Hanzo rapidamente se tornou mais do que um guerreiro. Ele era visto como um verdadeiro mestre das sombras, um homem cuja presença intimidava inimigos e inspirava aliados. Suas ações não apenas consolidavam sua reputação como um dos maiores estrategistas do Japão feudal, mas também davam origem a histórias que, mesclando realidade e mito, aumentavam seu prestígio entre os clãs e tropas que o conheciam. Com o tempo, surgiram rumores sobre Hanzo ter poderes sobrenaturais, rumores que foram amplamente alimentados pela habilidade de seus guerreiros em se mover de forma silenciosa e desaparecer nas sombras, características que o faziam parecer quase invisível para seus oponentes. Além disso, a maneira como ele abordava as batalhas enfrentando o perigo com calma e precisão mortal contribuía para criar uma aura de mistério e força sobrenatural ao seu redor. Os soldados passaram a acreditar que Hanzo possuía habilidades místicas capazes de prever os movimentos de seus inimigos e manipular o ambiente a seu favor. Foi em meio a esse crescente respeito misturado com medo que Hattori Hanzo recebeu a alcunha de Oni Hanzo, ou Hanzo Demônio. Em japonês, o termo Oni não se refere exatamente a um demônio no sentido ocidental, mas a uma entidade poderosa e aterrorizante, uma força que impõe respeito e medo. O apelido se popularizou entre aqueles que enfrentaram ou ouviram falar da sua bravura e presença quase sobrenatural no campo de batalha. Para os inimigos, Hanzo era um verdadeiro demônio, impossível de capturar, implacável em suas ações e capaz de causar terror com sua mera presença. Para os aliados, porém, o demônio Hanzo representava uma força protetora e poderosa, alguém que estava sempre à frente nas batalhas e disposto a sacrificar tudo por Tokugawa. Histórias começaram a circular, relatando que Hanzo podia sentir a presença dos inimigos antes mesmo de vê-los e que em noites escuras sua figura parecia emergir das sombras para golpear aqueles que ameaçavam Tokugawa. Essas narrativas, embora enfeitadas pelo fervor popular, ajudaram a construir um mito de Hanzo, que apreciava esta reputação e usava sua rede de agentes secretos para ajudar a difundir estes mitos e assim aumentar sua reputação e aura mística. A Batalha de Sekigahara, travada em 1600, foi um dos momentos mais decisivos da história japonesa, um evento que determinaria o futuro do país e abriria caminho para o estabelecimento do shogunato Tokugawa. Hattori Hanzo desempenhou um papel importante nessa vitória, utilizando suas habilidades de espionagem, infiltração e liderança para assegurar o sucesso das forças Tokugawa contra os inimigos liderados por Ishida Mitsunari. Ele organizou uma vasta rede de espiões que atuavam discretamente, monitorando os movimentos do exército inimigo e repassando informações vitais para Tokugawa. Essa rede foi fundamental para que Ieyasu compreendesse as intenções de Mitsunari e seus aliados, permitindo-lhe formular uma estratégia que antecipava os movimentos do adversário. Nos dias que antecederam Sekigahara, Hanzo liderou uma série de missões de infiltração nas linhas inimigas. Com um pequeno grupo de ninjas de elite, ele sabotou postos avançados, interrompeu linhas de comunicação e criou uma atmosfera de incerteza entre as tropas de Mitsunari. Essas operações não apenas desestabilizaram o moral do inimigo, mas também dificultaram a coordenação entre as várias facções que apoiavam Mitsunari, exacerbando as tensões e as fragilidades entre os diferentes senhores de guerra. Essa falta de coesão no exército ocidental foi um fator crucial que Tokugawa Ieyasu explorou com maestria durante a batalha. No dia da batalha, Hanzo estava posicionado com uma unidade de elite, pronta para responder a qualquer necessidade emergente. Ele fez uso de sua unidade para flanquear o inimigo em momentos-chave, desestabilizando suas posições e permitindo que as tropas de Tokugawa ganhassem terreno. Hanzo orientava seus homens a atacar alvos de alto valor, mirando os comandantes e oficiais mais destacados, o que rapidamente gerava pânico entre as tropas oponentes. Suas táticas eram rápidas e mortais. Com o avanço da batalha e as constantes reviravoltas no campo, ele também liderou a guarda pessoal de Ieyasu,
protegendo contra ataques e potenciais ameaças. Sabendo que a vida de Ieyasu era o coração da causa, Hanzo e seus homens permaneciam vigilantes, dispostos a sacrificar tudo para garantir a segurança do seu senhor. A vitória de Tokugawa em Sekigahara selou a unificação do Japão sob seu governo e marcou o início do shogunato Tokugawa, que governaria o país por mais de 250 anos. Para Hattori Hanzo, Sekigahara representou o ápice de sua carreira e a realização de seu propósito como guardião e aliado de Tokugawa. Após a consolidação do poder de Tokugawa Ieyasu como shogun, o Japão entrou em uma nova era de paz e estabilidade relativa. No entanto, essa paz não foi construída apenas com vitórias no campo de batalha. Ela também exigiu uma estrutura interna de controle e vigilância que pudesse garantir a segurança do novo regime e evitar conspirações e revoltas. Hattori Hanzo, com sua vasta experiência em espionagem e combate furtivo, desempenhou um papel essencial nesse processo de transição, ajudando a implementar um sistema de segurança interna e espionagem que protegeria o shogunato Tokugawa por décadas. Sob sua supervisão, ele criou um grupo de espiões e informantes, selecionados entre os ninjas de Iga de Koka, que operariam tanto em Edo, atual Tóquio, sede do governo, quanto em outras províncias. Essa rede se tornou conhecida como Zomitsu, ou aqueles que veem tudo, uma unidade que agia nas sombras para manter a ordem e evitar conspirações que pudessem colocar o regime em risco. Os membros da rede atuavam disfarçados, assumindo papéis de comerciantes, artesãos e até monges viajantes, se infiltrando em territórios onde rumores de insatisfação poderiam estar surgindo. Esse sistema de segurança não era apenas voltado para a defesa contra ameaças externas. Ele também foi projetado para monitorar a própria corte de Tokugawa, garantindo que conflitos internos ou traições não abalassem a estrutura do shogunato. As reformas de segurança interna promovidas por Hanzo fortaleceram a base do shogunato Tokugawa e consolidaram a paz ao criar um ambiente de vigilância constante, onde possíveis ameaças eram neutralizadas antes de se tornarem problemas maiores. Sob essa estrutura, o Japão permaneceu em relativa paz durante o período Edo, e o sistema de segurança e espionagem implementado por Hanzo foi uma das chaves para a estabilidade do regime Tokugawa. Seu legado não era apenas o de um guerreiro ou estrategista, mas também de um visionário que compreendeu a importância da vigilância e da proteção interna para garantir a longevidade de um regime. Após décadas de serviço leal e inestimável ao clã Tokugawa, Hattori Hanzo II chegou ao fim de sua jornada. Ele passou seus últimos anos em relativa paz. Embora ainda mantivesse sua posição de autoridade, Hanzo reduziu suas atividades, dedicando-se principalmente a supervisionar e treinar a próxima geração de guerreiros e agentes, transmitindo a eles os valores da lealdade, disciplina e o espírito do shinobi que ele encarnava. De acordo com alguns relatos históricos e tradições, Hattori Hanzo teria se tornado monge budista no final de sua vida. Depois de décadas de serviço ao clã Tokugawa, como um guerreiro e estrategista, acredita-se que Hanzo tenha optado por uma vida de contemplação e retiro espiritual, seguindo o caminho do budismo. Hanzo faleceu por causas naturais, encerrando sua vida como uma figura lendária e reverenciada. Sua morte marcou o fim de uma era para o clã Tokugawa, que perdia um de seus defensores mais leais e competentes. Em sinal de honra e respeito, Hattori Hanzo foi enterrado no templo Sainen-ji, em Tóquio. No templo, foram guardadas suas lanças, armas que haviam sido sua marca registrada e que simbolizavam seu espírito indomável. Até hoje, essas lanças permanecem no Sainen-ji, como um tributo à sua vida e ao seu legado. Guardadas com reverência, elas são um lembrete das conquistas de Hanzo, de sua coragem e da dedicação com que serviu o clã Tokugawa.